Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Para as crianças do primeiro ano de língua portuguesa. Meu nome, vocês já sabem. Meu nome é Daniela, professora Daniela. Vamos para as nossas dicas importantes? Vamos para o ok? Materiais higienizados? Ok. Mesa limpa, o espaço que vocês estudam é muito importante estar bem higienizado. Lavaram as mãos? Se não lavou as mãos, passou álcool em gel? Ok? Ok. Vocês estão em casa para cuidar das pessoas que vocês amam e também se cuidar? Sim? Ok. Se vocês precisam sair, o que vocês precisam usar? A máscara. Vocês estão utilizando a máscara quando vocês precisam muito sair? Sim? Então, ok. Materiais higienizados, todos os recados dados, as nossas dicas importantes, vamos para os materiais de hoje. Aqueles nossos conhecidos. Caderno, lápis, lápis de cor, borracha e apontador. Tudo higienizado? Tudo ok? Vamos anotar tudo no nosso caderno? Então, vamos lá. Nosso caderninho, a data de hoje, a aula Língua Portuguesa. Você já sabe, mas eu vou repetir. Você pode utilizar a abreviatura de língua portuguesa, LP. Mas se você quiser escrever língua portuguesa, tudo bem. Só não esqueça do colorido para separar o espaço no nosso caderno. Hoje eu estou utilizando a linha rosa. Você pode escolher a cor que você quiser. Vou dar um tempo para que você organize o seu caderno.
Tudo registrado com muito capricho? Então vamos lá, relembrar a nossa última aula. Na última aula, vocês lembram que nós fizemos pesquisas? E vocês pesquisaram também. Lembram da letra C, que ganha um sinal gráfico, como ele é especial e muda até o som? Lembram disso? E aí na pesquisa a professora trouxe 3 palavras. A palavra pescoço, a palavra fumaça e a palavra doçura. Lembrei também de 3 coisas bem importantes da letra o C, quando ele utiliza o sinal gráfico cedilha. Que ele nunca vai iniciar uma palavra, em que ele acompanha a letra A letra O e a letra U, e também um outro segredinho, ele nunca vai começar uma palavra. Vocês lembram de todas essas informações, não é? Vocês pesquisaram em outros livros, em outros cadernos? Ele vai fazer um som de um S forte, né? Vai ficar lá, pescoço, fumaça, doçura. Convido vocês a pesquisarem mais sobre, em outros livros, até no próprio caderno de vocês podem pesquisar. O que mais que nós fizemos? Também a professora trouxe um brinquedo. Cadê o brinquedo? Olha só. Lembram do nosso brinquedo? O passa-bolinhas? E eu também trouxe uma regra, um texto, uma instrução de montagem. Lembram dela? Nós fixamos lá no quadro e aí a professora trouxe algumas informações bem importantes do nosso texto. Lembram do título do texto, os materiais necessários, muitas vezes ali como fazer o passo a passo, a instrução, de fato, como que se faz. No caso era o brinquedo passa-bolinhas. E o que mais? Imagens, porque muitas vezes o texto de instrução de montagem aparece com imagens. E também marcamos a fonte. Lembra que a professora falou o quanto é importante a fonte? Como não fui eu que criei a brincadeira, o brinquedo, eu preciso dizer da onde eu tirei esta informação. Nós fizemos tudo isso na aula passada. E hoje? Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir um tempo para vocês para eu organizar os materiais para que nós possamos relembrar o nosso texto do brinquedo passa-bolinhas, ok? Crianças, para que possamos organizar o nosso texto, o texto da instrução de montagem com o brinquedo feito de garrafa PET. Vocês lembram, né? O passa-bolinhas. O que a professora trouxe? Eu trouxe o texto, mas eu trouxe o texto e algumas imagens. E aí nós vamos fazer a relação entre o texto e a imagem. Vocês vão me ajudar, ok? Olha só, vou deixar o passa-bolinha aqui e vou colocar a primeira sequência de imagens. Vou colocar as imagens primeiro. Olhem aqui a primeira imagem. Vou deixar aqui. A garrafa e ó, tesourinha, cortando a garrafa. Outra imagem. Também está cortando. Ó, a tesoura cortando a garrafa ao meio. E mais uma imagem. Esta imagem também é um corte.
as 3 imagens aparecem o corte da garrafa. Vocês lembram que no passo a passo ele foi indicando quais os cortes que nós precisávamos fazer nas garrafas para conseguir montar o brinquedo passa-bolinhas? Lembra disso? Então, olha só, as três imagens estão representando esse corte. Agora vamos para o texto. Primeiro texto. Corte a outra garrafa ao meio. Segundo. Corte uma das garrafas PET mais ou menos uns 5 dedos abaixo do gargalo. Outro texto. Outro passo, né? Porque vocês lembram que no texto ele tinha os passos? Eu quero que vocês observem na escrita do passo a passo que nos 3 passos aparece a palavra corte. Corte a outra garrafa, corte uma das garrafas, em seguida corte. A professora vai marcar essa palavra lá no texto. Olhem só. Na primeira, aparece a palavra corte bem no início. Vou contornar a palavra corte. Olhem lá. Na outra, corte também lá no início. Vou contornar a palavra corte. E agora na terceira. Em seguida, corte. A professora também vai contornar. E agora nós vamos observar as imagens para fazer a relação. Observe o corte e o corte. Qual será o primeiro corte que aparece no nosso texto? Será que nós vamos cortar ao meio primeiro? Não, o primeiro corte que aparece no passo a passo é o início, quando a gente corta lá abaixo do gargalo. Vamos observar aqui. Corte uma das garrafas PET mais ou menos uns 5 dedos abaixo do gargalo. Então, eu já tenho a primeira relação com o texto. Texto e imagem. Então, a imagem e o texto. Mas o que é gargalo, professora? Observem lá. Olha a garrafa. O gargalo da garrafa, 5 dedos abaixo. Então, eu fiz o primeiro corte. Vou deixar a garrafinha aqui para a gente mostrar. Então, já tem a primeira relação. Segundo, o que pede para nós? Em seguida, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa. Olha lá a base da garrafa, 5 dedos. Então, esse é o nosso passo 2. Olha lá. Olha a imagem. O corte lá no final, porque eu já tenho o primeiro corte aqui da parte de cima da garrafa, lá do gargalo. Então, já vou relacionar também. E a última, corte a outra garrafa ao meio. E conseguimos organizar. Olha lá, primeiro. Corte uma das garrafas PET, mais ou menos uns 5 dedos abaixo do gargalo. Depois, em seguida, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa. E o 3, corte a outra garrafa ao meio. E nós conseguimos organizar a parte dos cortes da nossa garrafa PET. Crianças, agora nós já organizamos os primeiros passos para a construção do nosso brinquedo passa-bolinha.
Agora nós vamos fazer a segunda parte do nosso passo a passo. Crianças, nós temos mais 3 imagens e eu quero que vocês observem todas elas. Nós temos essa imagem, olha, com a garrafa cortada, bolinhas, e coloco as bolinhas dentro da garrafa. Aqui nós temos a outra imagem, já está pronta praticamente, o brinquedo já está pronto, só falta passar a fita. E nós temos mais uma imagem. Nesta imagem, olha lá, teve o recorte e nós juntamos os pedacinhos e passamos a fita adesiva. Vamos para os textos? Então agora não vai aparecer mais corte, porque nós já fizemos o corte. Agora é a montagem de fato do nosso brinquedo. Vamos lá? Olha lá. Encaixe as 2 partes formando uma garrafa pequena. Depois, fixe com fita adesiva. Qual será que é a imagem que representa? Vamos para a segunda. Coloque as bolinhas de gude dentro da garrafa que você acabou de cortar. Qual será a imagem que vai representar esse passo? E a última? Feche com a garrafinha e lacre com a fita adesiva. E agora vamos organizar? Então nós já fizemos o corte da nossa garrafa e agora nós vamos fazer a montagem. O que nós vamos fazer primeiro? Olha lá, primeira coisa, nós vamos colocar o quê? As bolinhas de gude dentro da garrafa que você acabou de cortar. Lembra que nos outros 3 passos nós terminamos cortando a garrafa ao meio? Olha lá, agora nós vamos organizar. Então seria esse aqui. Vamos trocar. Já coloquei as bolinhas, ó, dentro da garrafa. O que mais? Encaixe as 2 partes formando uma garrafa pequena. Depois, fixe com fita adesiva. Qual será? É essa imagem aqui, ó, crianças. Porque nós vamos pegar a outra parte e vamos grudar para fazer uma garrafinha pequena. Então, é essa imagem aqui. E agora, feche com a garrafinha, olha lá na bolinha, feche com a garrafinha e lacre com fita adesiva. Olha só, eu já coloquei a garrafinha que eu montei nas bolinhas e vou passar a fita adesiva. E aí, o que nós fazemos no final? É só brincar com o nosso passa-bolinhas. Crianças, olhem onde eu estou, junto com os nossos textos. O nosso texto número 1, que foi o cartaz. Vocês lembram dele? E o nosso texto número 2, o passa-bolinha, instrução de montagem do passa-bolinha. Crianças, eu quero refletir com vocês uma coisa bem importante dos nossos textos. Primeiro, nós vamos nomear cada um dos nossos textos. O texto número 1, e o texto número 2. Texto 1, o nosso cartaz. E o texto número 2, a nossa instrução de montagem, que foi o brinquedo passa-bolinha. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos textos. Será que os nossos textos são iguais? Será que eles têm a mesma proposta? Será que a finalidade dos textos é a mesma? O que vocês acham? Será igual? É igual ou não é igual? Vamos parar e pensar um pouco mais. Cartaz, que foi o nosso texto 1. Qual foi a finalidade do cartaz? Vocês lembram? Que nós fizemos as brincadeiras, a professora até trouxe outros cartazes para vocês. Qual é a finalidade de um cartaz? Quem faz um cartaz, qual é a intenção? Ele quer o quê? Qual é a finalidade desse cartaz? Ele quer o quê? Divulgar. Vamos pensar que eu quero
A nossa campanha, ela quer divulgar o quê? Uma campanha de arrecadação de brinquedos. Poderia ser outra campanha. Até a professora trouxe outras campanhas para vocês. Para doação de sangue, para arrecadar mochilas. Vocês lembram desses cartazes? Então, qual é o objetivo, a finalidade dos cartazes? A divulgação. A professora não trouxe nenhum de produtos, mas nós podemos encontrar também cartazes que divulgam produtos, que divulgam lojas, algumas orientações. Então, a finalidade principal do cartaz é divulgar. Então, agora eu peço para vocês pegarem o caderno de vocês. Eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês a imagem do nosso texto número 1. E aí nós vamos registrar lá no nosso caderno. Conseguiram anotar, registraram no caderno? Então nós colocamos lá texto 1, cartaz e colocamos a finalidade do cartaz, que é divulgar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso texto número 2. O texto número 2, ele instrui a fazer alguma coisa. Quando eu quero aprender a fazer algo, vocês lembram que a professora até relatou para vocês quando eu trouxe o do brinquedo? A professora relatou para vocês que quando nós compramos algum móvel ou compramos algum objeto que vem desmontado, ele vem com uma instrução de montagem para aprender para que aquele objeto fique montado corretamente. Ou então, lembra que a professora comentou quando as vovós, as titias, o adulto quer aprender a fazer uma receita, vai buscar essa receita, essa instrução, também vai fazer essa busca para aprender a fazer essa receita.
Ou então eu quero aprender um ponto de crochê, um ponto de tricô, também vou em busca da instrução para aprender o passo a passo para realizar aquilo que eu quero. No nosso caso, o nosso é o brinquedo com garrafa PET. Passa a bolinha. Ele trouxe a instrução para montar o brinquedo, o passo a passo. Então vamos pensar, se o texto número 1 tinha a finalidade de divulgar, qual é a intenção, a finalidade do nosso texto 2? Será que é a mesma do nosso texto número 1? Não. A intenção, a finalidade do texto 2 é instruir. Então agora, crianças, nós vamos registrar também lá no nosso caderno a finalidade do texto 2, que é instruir. Então vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho na tela o texto 2 e vocês já vão fazer o registro. Na tela de vocês, o caderno está só com o texto 2, para que não ficasse muita coisa para vocês fazerem o registro. Depois nós vamos conferir, ok? E aí, crianças, vocês conseguiram registrar tudo lá no caderno? Então agora eu quero ver se vocês conseguiram registrar igual está no meu caderno. Vamos fazer a leitura? Então olhem lá. Texto 1, nós trabalhamos com a finalidade dos textos. Texto 1, cartaz, divulgar. E o texto 2, instrução de montagem, que é instruir. Conseguiram registrar
Tudo bonitinho no caderno? Agora nós vamos deixar o caderninho do lado, vamos relaxar os nossos dedinhos e vamos brincar de um super quiz dos textos. Hoje nós vamos relembrar os 2 textos fazendo uma brincadeira. Se é do texto 1, se aquela informação é do texto número 1 ou se aquela informação é do texto número 2. E aí, em casa, vocês vão colocar o dedinho para saber de qual texto que está falando que esta informação apareceu nas nossas aulas, ok? Então vamos lá. Primeira informação. Brinquedo com garrafa PET. Passa a bolinha. Será que é uma informação do texto 1 ou do texto 2? O que vocês acham? Quando nós falamos do brinquedo com garrafa PET, será que era o cartaz ou era a instrução de montagem? Texto 1 ou texto 2? O que vocês acham? Vamos para a resposta? Texto número 2. Era da instrução de montagem. Próximo desafio aí. Doe um brinquedo. Qual texto? Será o texto número 1 do cartaz ou será o texto número 2, instrução de montagem? Coloca o dedinho na tela aí para identificar se é uma informação do texto 1 ou do texto 2. Conseguiram identificar? Então agora vamos para a resposta. A resposta é texto número 1. Apareceu lá no nosso cartaz. Próximo desafio. Olha essa informação. Até 5/12, na CDL Blumenau ou em um dos demais pontos de arrecadação. Esta informação apareceu no nosso texto número 1 ou no nosso texto número 2? Você lembra? Será que foi no cartaz ou na instrução de montagem? Já sabe a resposta? Colocou o dedinho na tela? Então vamos para a resposta. E a resposta é texto número 1. Apareceu lá no nosso cartaz. Próximo desafio. Olhem lá a imagem. Será que esta imagem é referente ao texto 1 ou ao texto 2? O que vocês acham? Coloca o dedinho na tela. Crianças e crianças felizes. Será que apareceu lá no nosso texto 1 ou no texto 2? Você já sabe a resposta? Então vamos lá. Texto número 1. Muito bem. Próximo desafio. Corte uma das garrafas PET, mais ou menos uns 5 dedos abaixo do gargalo. Será que esta informação apareceu no nosso texto número 1 ou no texto número 2? Você lembra? Vamos para a resposta? E apareceu no texto número 2. Mais um desafio. Doação que faz bem ao coração. Será que faz parte essa imagem, esse slogan do nosso texto número 1 ou do texto número 2? O que você acha? Já colocou o dedinho na tela? Então vamos para a resposta. O texto é texto número 1. Vamos para mais um desafio? Vamos lá. Brinquedo passa a bolinha. Tá muito fácil, hein? Será que é o texto 1 ou o texto 2? Será que foi no texto 1 lá no cartaz que apareceu o brinquedo passa a bolinha? Ou será no texto 2 na instrução de montagem do brinquedo? E a resposta é texto número 2. Muito bem. Vamos para mais um desafio? Quantos desafios? Você vai precisar de 2 garrafas PET transparentes, bolinhas de gude, fita adesiva, tesoura. Texto 1 ou texto 2? O que vocês acham? Vamos para a resposta. Texto número 2. Muito bem. Crianças, agora nós vamos brincar
de detetive de palavras. Vocês vão me ajudar, olha, eu trouxe até a lupa, para que nós possamos olhar mais de perto e perceber quais palavras é que vão fazer sentido ou que vão completar as frases. Então vamos lá. Qual o texto que nós vamos utilizar? O texto 2, do brinquedo Passa Bolinhas. Vamos começar a brincadeira? Então vamos lá. Muita atenção. Detetive de palavras. Passo 1. Corte uma das garrafas PET mais ou menos uns 5 dedos abaixo do gargalo. Está faltando alguma palavra? Não, ela está completa. Passo número 1. Vamos para a próxima? Continuem aí, muito atentos ao texto. Apareceu o passo 2. Está faltando uma palavra. E aí, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa. Nós precisamos completar esta frase, esse passo. E eu vou dar 2 opções para vocês. Qual será que vai fazer mais sentido e vai completar essa palavra adequadamente? Observem lá. Nós temos 2 opções. A palavra em seguida e a palavra onde. Qual será que nós vamos fazer essa leitura, que vai ficar melhor essa expressão para dar continuidade no nosso texto? O que vocês acham? Já pensaram? Será que é em seguida? Em seguida, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa? Ou a palavra onde? Onde, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa. Você já descobriu? Então vamos para a resposta. A palavra é em seguida. Olhem como fica melhor e ela dá uma continuidade no texto. Em seguida, corte mais ou menos 5 dedos da base da garrafa. Boa, detetive! Vamos para o próximo. 3. Passo 3. Encaixe as 2 partes, formando uma garrafa pequena. E aí está faltando uma palavra, para dar continuidade para o texto. Fixe com fita. Vamos ver as opções? Vamos fazer a leitura agora. Será que a palavra porquê vai ficar melhor? Ou será a palavrinha depois? Qual que vai ficar melhor para ligar, para dar uma melhor fluência na compreensão dessa frase? O que vocês acham? Vamos colocar a primeira palavra porquê? Encaixe as 2 partes, formando uma garrafa pequena. Porque fixe com fita. Ou será o depois? Encaixe as 2 partes, formando uma garrafa pequena. Depois, fixe com fita. Qual ficou melhor? Ficou mais adequada para a frase? Será que vocês lembram das nossas aulas anteriores, quando nós visualizamos e lemos o nosso texto de instrução de montagem? Então vamos para a resposta. Olha lá a palavrinha depois. Vai aparecer lá no nosso texto. Encaixe as 2 partes, formando uma garrafa pequena. Depois, fixe com fita. Crianças, agora eu trouxe um outro texto. Eu quero relembrar com vocês a nossa aula. A aula das árvores, as árvores da nossa cidade. Vocês lembram do Jaime Luiz? Que ele era engenheiro florestal? Vocês lembram? O nosso engenheiro florestal nos ensinou um passo a passo, uma instrução de montagem. Só que através de um vídeo, vocês lembram? Que a professora chegou a fazer o passo a passo aqui com vocês? O que será que a professora fez? A professora plantou o quê? Uma semente de araucária. Então observe lá. Lembra que o senhor Jaime ensinou para nós como cultivar uma muda de araucária? Lembram disso? E aí a professora trouxe o passo a passo com as imagens.
E aí a professora registrou o que o Jaime falou lá no vídeo, a professora passou para o texto. Observe lá. Uma embalagem ou um recipiente com furinho no fundo. Utilizamos terra para encher a embalagem. Utilizamos um pinhão, a semente da araucária. E também a água para irrigar. Agora as instruções que o senhor Jaime nos repassou. Encha um recipiente com terra. Depois posicionar o pinhão para ele germinar. Posicione a semente do pinhão na horizontal. Regue abundantemente e, em seguida, colocar a muda em um local semi-sombreado. Agora eu quero que vocês observem esse texto que nós utilizamos quando nós plantamos. Vocês lembram que nós plantamos a muda da araucária, a semente da araucária? Eu quero que vocês encontrem no texto escrito as duas palavrinhas que nós utilizamos lá na instrução de montagem do brinquedo Passa a Bolinha. Vocês conseguem encontrar aí no texto? Quais eram as duas palavras que nós completamos a frase para dar sentido? Vocês lembram? A palavrinha depois e a outra palavrinha, conseguiram encontrar lá no final? Em seguida. Então elas dão sentido para, ficar melhor as nossas frases. Elas fazem uma ligação melhor para que fique uma harmonia melhor na frase e uma compreensão melhor também. Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram quando nós plantamos a nossa semente da araucária? A professora plantou aqui junto com vocês. Eu vou trazer para vocês o potinho agora. Olha só como elas estão. Deixei elas aqui na caixinha para mostrar para vocês. Olha o tamanho da nossa muda de araucária. Vocês lembram que a professora plantou uma semente? Aí, sobraram algumas sementes de pinhão aqui, a professora colocou também. E olha só quantas mudas, olha o tamanho. O senhor Jaime nos ensinou muito bem a plantar. Vocês não lembram? A muda de araucária. Olha lá, 1, 2, 3 e tem uma bem pequena aqui. 4 mudinhas. Agora, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Nós vamos encerrar a nossa aula com o nosso alfabeto. Nós temos duas palavras bem significativas para hoje. Primeira palavrinha, a palavrinha quiz, porque nós fizemos um quiz. Fizemos a brincadeira do texto 1 e do texto 2. Qual a primeira letra da palavra quiz? Letra Q. Então nós vamos deixar aqui para colocarmos lá no nosso alfabeto. E a segunda, o brinquedo, o passa-bolinha. Passa-bolinha. A primeira palavrinha inicia com a letra P. Vamos colocá-las lá no nosso alfabeto? Então, a primeira letrinha que nós vamos encontrar é a letrinha Q. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. E agora, observem, passa a bolinha, letrinha P. Nós vamos voltar uma casinha, olha lá. O que? Vamos voltar. Nós temos como referência polinização das abelhas, lá da professora Sumaia. Nós vamos tirar, vamos guardar na nossa memória essa palavra e vamos colocar a palavra como referência agora, o passa-bolinhas. Então, vamos voltar. P, melhor, vamos fazer a leitura. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Concluímos o nosso alfabeto e também a nossa aula de hoje. Crianças, fiquem bem. Até a próxima aula.